Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Da Água Pro Vinho podcast. Eu sou a Johnny Belo, host sommelier desse programa maravilhoso. Estou aqui essa noite ao lado de quem? Vocês sabem? Mais uma vez do meu excelentíssimo marido, Alan Félix. Boa noite, meu amor. Boa noite, meu anjo. Como é que você mulher está? bonita, hein? Nossa. Muito obrigada. Toda estilosa, hein? Obrigada. Maravilhosa essa mulher. Gente, boa noite, tudo bem? Bem-vindos ao Poder Emocional. Tá errando o podcast. Gente, já tô errando o podcast. É Da Água Pro Vinho podcast. Bom, nosso podcast que nós bebe vinho. Fala de transformação. Fala de muito amor, né? Muita coisa. Isso aí. E é isso. Bom, primeiro quero desejar boa noite para vocês. Já pedi para vocês curtirem, compartilhar, seguir o Da Água Pro Vinho podcast em todas as redes sociais. Instagram, YouTube, tem TikTok também, tem em todo lugar. Bom, e também uma novidade hoje, né, amor? Uma novidade bem legal. Sim. Hoje aqui a gente tem um QR Code. Aqui, ó, o Vini vai colocar pra gente. Nosso patrocinador oficial, Unity, da Meet Life, né? A gente tem algumas vagas para uma... Como é que eu posso chamar, amor? É um presente, né? É um presente para você escanear o QR Code, mandar uma mensagem no WhatsApp para se cadastrar, para fazer uma... É tipo um negócio financeiro aula. lá, como é que uma aula, uma consultoria, né? Isso. Uma consultoria gratuita financeira. Eu esqueci o nome, gente, do que é consultoria. E quero agradecer, né, todo mundo que está mandando mensagens, mandem perguntas para os nossos convidados, porque hoje vai ser incrível, hein? Hoje vai ser maravilhoso, hein? É isso aí. Então, reforçando, tira a foto aqui do QR Code, entra... você vai falar lá no WhatsApp com o consultor, né? Ele vai dar uma pequena consultoria financeira ali para você, falar um pouquinho sobre economia, né? Como você tratar aí suas finanças de uma forma saudável. Você vai falar com a Unity, que é parceira da MetLife. É isso aí? Falei certo? É isso aí. Pra falar, adorei esse logo, viu? Pra quem não sabe, né? Eu tenho comunicação visual, adorei esse logo. Muito bonito, né? Bonito. Bem harmônico, né? E é isso aí. Vamos falar agora dos nossos convidados? E vai ser incrível hoje esse podcast, hein? Vixe, sim, exato. Esse eu tava esperando, hein? Hoje nós teremos aqui um casal que tem história. E muita história bonita, assim, que vai tocar e vai inspirar muita gente em casa, tenho certeza. Então vamos lá, já vou apresentá-los aqui. Hoje nós estamos aqui com o Wilson e Elaine Arita. O Wilson é formado em odontologia, exerceu a profissão por 17 anos. Hoje atua na área de proteção financeira, sucessões patrimoniais, empresariais e dedutibilidade fiscal. Falei certo? Elaine é educadora física, pedagoga, pós-graduada na área da educação. Eles são casados há 12 anos e são pais do Cazu, de 9 anos, e da Sara, de 4. Para Elaine, o Wilson é um esposo que edifica o lar e um presente de Deus. E para o Wilson, a Elaine é o equilíbrio, sabedoria e fortaleza da família. Uau! Maravilha. Que lindo, hein? Bem-vindos, boa noite. Bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Obrigada. Obrigada pelo convite. Maravilha. Boa Vixe. noite, prazer estar aqui. Prazer. Falar de vida, né? É isso aí, vamos. Sobre algumas situações que aconteceram aqui no nosso dia a dia. E dividir com o pessoal essa história. Eu acho que é uma história de família, uma história aí de fortalecimento, de fé, né? Então, demais, Essa é a história da água pro vinho, né? Essas histórias que vocês contaram pra gente, eu falei, a gente tem que trazer esse casal aqui. Não dá pra não trazer, né, amor? É isso aí. Maravilhoso. Mas eu quero que vocês contem com a gente tomando vinho, né, amor? Porque vamos começar aqui. Eu já convido o pessoal de casa também a abrir sua garrafa de vinho, né? Muito bem, é isso aí. Manda aí nos comentários qual vinho vocês estão tomando hoje, hein? Isso aí, ó. Vamos abrir aqui. A gente já tomou esse vinho aqui no programa, né? A gente gostou tanto que trouxe 2 vezes. É um vinho australiano, Yellowtail. Maravilhoso. Ele é feito de Syrah. Acredito que aqui... isso aqui. Que na Austrália eles chamam de Shiraz, né?
Que tem escreve nome diferente. É, mas é a mesma uva, é a Syrah. Esse é Vinho. fácil de abrir, né? Não Esse aqui precisa é screw cap, é só girar aqui, ó, facinho. Vamos servir aqui um vinho Chique, tinto, né? maravilhoso. Vamos servi-lo. Esse vinho, ele harmoniza com o churrasco, né? Ele é legal com carnes assadas. Sabe o que fica bem legal? Um cupim assado com ele é incrível, viu? Aquela Uma costela, costela. do Outback também, né? Aham. Que faz sentido, Que né? é daquela região, Com né? barbecue. Que maravilhoso. Olha, pedida certa. Acertou na Maravilha, organização, hein, marido? Tô de parabéns, hein? Vamos Então brindar? vamos brindar aqui? Saúde. Saúde. Aê. Aí, gente. Maravilha. Nossa, que delícia, hein? Meu, Excelente. muito bom, hein? Muito bom. Muito bom, adoro vinho, gente. Macio na Também. boca. E aí, gente, como é que começa essa história maravilhosa que vocês têm? Que, nossa, são várias, né? Eu sei. Provavelmente nós vamos ter uma parte 2. Já Não vou vai dar adiantar pra o pessoal contar de tudo casa. aqui. Mas, meu, a gente conversou um pouco antes. A gente conversou antes, né? E eu, antes de vir, ainda tava contando história aqui pra Edione, sabia? Exatamente. Foi incrível. Contem aí pra gente um pouquinho aí da história onde de vocês. começa? Como Vamos lá, começou? do início. Chama de Wilson ou Arita? Pode ser o Wilson Arito, pode ser a Eu vou Arita, chamar né, sempre de pessoal? Wilson. Então eu vou chamar de Wilson. E às vezes eu vou chamar ele de Ju, que vai ser complicado, porque é o Wilson Arita Júnior. Então, tá. todos, e japonês, e japa, e todos que aparecem. Não, sempre vai ter alguém que vai chamar Sempre de vai ter Japa. de japa é pra sempre. O Wilson eu conheci através do Gargamel Studios, né? E ele me indicou como Arita. Aí, aí eu tá. dei uma bugada. Aí depois eu vi vocês falando Wilson. O Aí eu Wilson. falei, gente, É que agora... quando eu conheci ele se apresentou por Wilson. Aí, vou só entrar ali, ó. Há 16 anos atrás, estava eu dando aula na academia, lá na Funchal. Que maravilha. Aí o elevador abre, meu futuro esposo. Eu nem imaginava que ia dar aula pro meu futuro esposo. E aí, um tempo depois, eu fui paciente dele, como que ele era meu dentista. Mas eu gosto de deixar bem claro para todo mundo que eu não saí com o meu aluno. Foi ele que saiu com a paciente dele. Tá certo, essa é a ideia. Super antiético sair com o aluno, não dá, né? Não dá. Rapaz, você era dentista? Era dentista. Dentista. Olha pra você ver. Eu casei com um dentista e agora Aí ele agora não é mais. É consultor, muda a vida das pessoas, né, meu filho? Uma vez dentista, Demais. sempre dentista. Sempre dentista, né? sempre dentista. continua me tratando até o... É isso que eu falo. Continua tratando o dente da família, continua. Sim, alguns atendimentos. Meu pai, às vezes, fala, vem tratar o dente, aí a gente vai. Mas hoje eu me apaixonei por outra área e mudei, né? Faz quase 8 anos que eu tô nessa outra área. Me identifiquei. Foi uma mudança não programada, né? Então, a Elaine é educadora Física. pedagógica e física. A gente a gente conversa muito, né? E nessas conversas vinham situações muito difíceis de alunos da rede pública onde tinham violências, algumas Caramba. situações que... A educação em si, escolar, ela só sabe Quem o tá professor, na verdade, quem está ali dentro. Você lidar com as crianças, com o filho das outras pessoas. E na nossa época era muito diferente. Hoje, já, além de você ter a dificuldade com a criança, você tem a dificuldade com os pais das crianças. E a realidade das crianças, muitas crianças, principalmente na rede pública, porque eu era funcionária pública, é muito abandono, assim, é muito pouco caso, falta de cuidado com a criança, com o adolescente. Tipo, larga assim, você diz assim. Não existem poucos pais presentes. Ah, entendi. E aquilo ali começa a ferir a nossa mente, entende? Você começa a ficar Emocional. psicologicamente abalado com aquilo que você convive, porque as crianças, normalmente, principalmente eu que era professora de educação física, eles me buscavam muito para conversar. E aí, quando você está ouvindo a realidade daquela criança, e você não pode fazer nada, você tem que só ouvir, tentar aconselhar da maneira que você pode. Normalmente são histórias bem pesadas. E aí aquilo começa a fazer mal pra gente, assim, sabe? Não é fácil. Não é fácil. Aí nessas conversas, começou a em olhar casa, né? Nossa, educação é pesado. Era pesado essa parte e é difícil a questão da educação, que na verdade é a falta de educação
das crianças, né? Adolescente, enfim, agressão, essas coisas que tem muito dentro da escola, principalmente da escola pública. Não só, né, mas principalmente. E aí, nessas A conversas... gente começou a olhar para o empreendedorismo, aí a gente começou a olhar para algumas franquias e falou, putz, vamos tentar abrir um negócio para ela vir e desenvolver. Nesse meio tempo, eu tive um convite de um amigo de infância, que hoje ele é o nosso líder da agência, o meu chefe. Legal. E aí a gente pensou, falou, putz, por que que eu não vou, o consultório está aberto, por que que eu não vou para esse negócio? Eu vou trazer a Lani para odontologia, para administração, para administrar. administrar, porque o consultório já está funcionando normal, e a gente desenvolve 2 negócios. Na época ele estava com 2 consultórios, então ele saindo, eu poderia entrar para ajudar a administrar enquanto ele conseguia se ausentar para uma outra profissão. Ah, entendi. Porque o consultório não dependia só de você, a mão de obra, digamos. Você também Tinha alguns outros dentistas, parceiros trabalhando, e aí a gente pensou, putz, já está funcionando, a franquia já está aberta, né? Seria uma maneira de sair da educação sem sentir. Financeiramente. Porque quando você sai de um cargo, não importa o valor que ele tenha, é aquele dinheiro a menos que vai ficar na sua renda. Demais, né? Então, eu falei, bom, a gente tenta, você vai para outra área já que você quer tentar, eu saio da minha. Então, assim, como eu era funcionária pública, eu tive a opção de pedir um afastamento de 2 anos. Seria 2 anos de teste. A licença... Chama... Não é licença premium, né? Não é licença premium. Licença premium são 3 meses. É um tipo de licença que eu não sei mais se chama, chamava LIP, eu não sei mais se chama. É um afastamento que você tem 2 anos sem remuneração. Então, mas eu continuava com o meu cargo garantido. Ah, tá. Eu tinha o direito de me afastar por 2 anos. E nesses 2 anos a gente ia fazer o teste. Será que vai dar certo? Se não, eu vou ficar, vou sair. Financeiramente foi vantajoso. Estou ganhando mais no consultório do que na educação, por exemplo. Aí aconteceu várias coisas. Nossa, aí no meio começou a transformação. A gente viu que, na né? verdade, os nossos planos não existem. São todos os planos de Deus. É verdade. A gente viu que, na verdade, tudo que a gente planejou não era nada daquilo, né? Foram 2 anos de construção de uma nova empresa, que aí deu tudo muito certo, desenvolvimento, crescimento, e depois de 2 anos veio a pandemia. Né? Aí foi antes da pandemia, um pouquinho tempo antes, assim? Foi 2018. Foi 2 anos antes da pandemia. Foi 2018 que ele optou por sair e eu pedi o afastamento. E aí, quando chegou a pandemia, tudo fez até mais sentido depois. A gente percebeu por que ele tinha saído, por que eu tinha afastado. Tudo fez... Talvez se ele tivesse na odonto, a gente podia ter passado mais dificuldade. Verdade. Porque os consultórios fecharam, ficou muito mais difícil. E ele estaria, assim, literalmente, com um paciente de boca aberta na cara dele. Nossa, porque a gente encontrava com pessoas ambos de máscara, né? Ele não, ele estaria ali dentro com a pessoa sem máscara no... Não, e colocando a mão ali, né? É um negócio... É um risco infeccioso altíssimo, né? Nossa, aquela época, lembra? Foi loucura isso. Foi. Pra você, se você tivesse ali, né? As nossas vidas hoje se dividem. Nada por acaso, né? A gente já começa a enxergar o dedo de Deus, os movimentos que acontecem. Então, assim, foram 2 anos de construção, 2 anos muito bons, onde eu tive um sucesso muito grande na empresa, adaptação, adquiri muito conhecimento, desenvolvimento. A gente conseguiu proteger muitas pessoas, muitas famílias. Então, o nosso vínculo, assim, desde a odontologia, onde eu fui buscar odonto, era tentar ajudar o próximo. E aí, quando veio essa oportunidade de um convite, de um planejamento, onde a gente traça um planejamento sobre necessidades de famílias, necessidade de imprevisto caso uma pessoa fique doente, eu falei, putz, vou conseguir ajudar mais pessoas também. Então, eu só troquei, né? Sim. Porque o Wilson, ele gostava muito de ajudar as pessoas no consultório. Ele atendia muitas pessoas mais simples, que às vezes não tinham condições de fazer o tratamento, e ele sempre ajudou. Então, ele tinha o objetivo de, pelo menos, tentar procurar alguma coisa onde ele conseguisse continuar ajudando as pessoas. E nesse trabalho ele consegue, porque ele protege. A gente fala muito de propósito, né? Então, mudar a vida financeira de uma pessoa caso aconteça um imprevisto é muito importante, né? Sim. Não é uma cultura que a gente tem aqui dentro do nosso país. E quando você começa a fazer uma consultoria e começa a mudar o modo de pensar das pessoas, você fala assim, putz, que legal. Porque a decisão é da pessoa, não é nossa. A gente só vai mostrar, né?
Então, começou uma bagagem totalmente diferente de experiência e de trabalho. E aí a gente começou a trilhar uma bagagem e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente estava viajando, né? Na pandemia, só para contar ali, para depois fazer mais sentido, a gente já tinha o Cazu. o Cazu já tinha Tava nascido. com 4 aninhos. Ele fez 4 ali no comecinho, bem no comecinho da pandemia. E... Você fala mais algo? Você concluiu? Não, era isso, a gente... Aí, bem ali, Jesus mandou pra gente a Sara. Que maravilha. Bem no auge da pandemia. E, Gente, assim, só as grávidas que passaram por isso na pandemia sabem como foi Nossa. tenso você estar grávida naquele momento onde a gente não sabia nada, não entendia nada. E tudo isso também fez sentido de tudo, do meu afastamento da escola, porque depois voltou, né? Eu teria que ter voltado grávida. Tudo foi se encaixando depois, sabe? Tipo, foi no time certo, assim. Foi na hora certinha, porque eu ainda estava dentro daquele bloco dos 2 anos. Eu ainda não tinha exonerado, engravidei. Então, eu teria que voltar ainda gestante para depois ter licença maternidade. E então, foi tudo certinho, né? Sim. E aí, na pandemia... A gente entrou na pandemia, fechou o comércio, fechou geral, né? Uhum. A gente conseguiu ter uma sustentabilidade financeira por essa questão de mudança. Sim. Ela ficou grávida, né? É, Me ajuda nas eu ia falar pra datas, você- né? No cronograma. No cronograma. Eu ia falar para você linkar o seu trabalho com o porquê você foi fazer os exames do que aconteceu. Sim. Primeiro vem o meu fato. É que são vários fatos que aconteceram. Tanta coisa. Foi bastante tudo coisa, muito gente. junto, né? Então, E aí, quando a gente soube da gravidez da Sara, eu falei, eu vou aumentar o meu planejamento, né? Porque se eu falto, eu sou o pilar financeiro, ela não está trabalhando, como que fica a família se numa pandemia eu vou embora? Né? Então, aflorou muito no sentido de proteção, de seguro, de certas situações na pandemia. E aí, quando eu fui fazer o meu seguro e eu fui aumentar o meu capital segurado, a empresa me pediu alguns exames. E aí, nesses exames, o meu PSA veio elevado. Eu estava com 40 PSA é o exame PSA da da próstata. próstata. Deu bem alterado o exame Deu dele. bem alterado. Então, com 40 anos, eu tive que começar a ir procurar urologista, antecipar o exame da próstata. próstata Ninguém que- quer fazer, né? É isso que eu falei. Ninguém quer fazer Ninguém quer fazer. esse exame aí. Eu não quero fazer, não. E era pandemia. Mas tem que fazer, né? E a questão é que era pandemia. E aí deu uma Cara. alteração muito grande. Eu vou dar um carreirão ainda. Aí a gente fez os exames, os 3 médicos falaram, vai para biópsia. Nesse meio tempo fui para biópsia, na saída da biópsia eu já fiquei com muita febre, aí me deu uma A gente sepse. precisa... Não, Uma infecção. calma. Você é muito calma. A gente precisa contar. Meninão é muito prático, Não, né? Tá resumindo muito a raiva que a gestante passou. Você cortou toda essa parte. A gestante tá lá Ela tem o desesperada. sentimento dela pra contar. Porque, eu estava grávida, o bonito vai fazer Ele fez a biópsia, voltou péssimo. Voltou com febre. Na madrugada ele começou a delirar. Nossa. Eu tava Sepsis. grávida de 7 meses. E ele com febre não escutava. Foi pro banho de madrugada, o outro pequenininho dormindo. Eu falei assim pra ele, quando a febre baixou, eu falei assim, os seus olhos estão amarelos, uma cor muito diferente. Tive que ligar pros pais dele, irem pra porta, porque ninguém entrava na casa de ninguém naquela época, pra ver como o pessoal dá trabalho. Nossa. Então foi tipo assim, 2021. Foi tipo 2020. Assim, Foi no próprio 2020 mesmo. mesmo. Os pais dele foram na porta de casa falar pra ele, vai pro hospital. Foi pro hospital. Eu fiquei na janelinha ali, na varanda, vendo ele pro hospital com a minha irmã, porque eu não podia acompanhá-lo no hospital. Grávida. Ele né? ficou só 10 dias na UTI. Meu Sério? Deus, Não, rapaz. Por causa daquela febrezinha que ele não queria levantar. Não, mas é uma história muito interessante vocês contarem, porque muitas pessoas não sabem o que é sepse. Não sabem o que é você ter, né? É infecção, Uma né? generalizada, Uma infecção generalizada que é perigosíssima. mata Eu em conheço horas, a pessoa casos morre- de pessoas que ficaram muito tempo no hospital. E outras morrem E outras em que pouco morreram, tempo, assim. exato. Então é legal até falar para as pessoas tomarem cuidado. Às vezes, uma febrezinha não é nada. É E outra, importante como ir ele atrás. tinha feito a biópsia, desencadeou ali a questão Gerou para uma infecção de urina, urinária. e a infecção de urina deu a sepse.
Então o pessoal acha que uma infecção de urina é simples, às vezes Foram uma 10 infecção de dias de urina UTI. pode levar para uma... Pode gerar isso. E olha Não que problema. interessante, quando ele ficou 2 dias lá no hospital, ali, em observação, fazendo exame, quase 2 dias. E na hora que ele foi embora, o médico falou, ele não estava melhorando, o médico falou assim pra ele, tá, os exames deu tudo certo, tal, vai pra casa e vê como que você volta, como que você fica. Aí ele ia sair da sala e ele falou assim, doutor, a minha esposa falou que meus olhos estão amarelos. Aí o doutor olhou pra ele e falou, peraí que eu vou te pedir outro exame. Internou. Se ele não tivesse comentado, ele podia ter morrido em casa. Ele podia voltar pra Porque casa. ele Podia não voltado ia pra ter reparado. Não ia ter, porque o exame que ele pediu naquele momento, não sei qual, de repente não mostrou o que ele precisava ver para perceber que ele já estava no quadro. Nossa, e o médico nem olhou pros olhos dele? Pois é. Que loucura! É japonês, Gente. vai, Alan. Ele é japonês. É verdade. Ele é japonês. Tem que dar uma olhada mais profunda. Então, Brincadeiras à parte, mas por causa disso aí você tá aqui, meu filho. A esposa é importante. Olha como a esposa- Mas ele poderia ter ido para casa e entrar em óbito em pouco tempo. E aí ele Perigoso. ficou esses... E pensa, eu grávida, o pequenininho, Nossa. pandemia, a gente tava fazendo... Não podia receber visita. Não podia Ninguém receber podia entrar visita no e eu não hospital. podia visitá-lo. Você sozinho, vocês não puderam conversar. Não. Não, Tipo assim, ficar pessoalmente, junto. só por telefone. Só por telefone. Eu não podia ir por ser grávida. Ele não podia visita porque ele estava na UTI. Tava Filho- tudo muito um caos naquela época, né, da pandemia, então... Eu só pensava assim, meu Deus, eu vou ficar viúva, grávida, Nossa. com outro pequenininho. E às vezes ele falava assim pra mim, eu acho que eu vou ter alta hoje. Aí a gente, na época de pandemia, eu acho que quase todo mundo entrava em casa e ia direto pro banho, né? Aí eu deixava tudo arrumadinho ali, ele ligava, o médico não deu alta. Meu Deus do céu. E você na esperança, Foram né? 5 Você compartilhava a esperança. Foram 5 dias muito difíceis, onde eu não lembro de muita coisa, porque estava numa situação bem Ele de passou- febre, de tentar controlar a infecção, né? Depois que eu me recuperei, aí eu conseguia ficar no celular um pouco, conversar com ela, e aí ia trocando um pouco de ideia. E é difícil Mas foram 5 dias muito intensos, onde você ela olhar não tinha pra muita pessoa, informação. História. você olhar a pessoa na tela do celular e ver que ele tava assim amarelo. Nossa. Cada vez que eu vi ele no vídeo, ele tava cada vez mais magro. Nossa, e você... entrei com Elaine, antibiótico. como é que você conseguiu? Não, entrei com antibiótico. Não deu certo. Entrei com outro antibiótico. Não deu certo. E todo antibiótico hospitalar, aquelas doses altas, sabe? É que já Não melhorava, não melhorava. Ele ficou, acho que até traumatizado de tanto agulhar. Nossa, Não quer nem fazer toda mais exame de hora, sangue, deu o quê? Você perguntou como eu consegui. Sério, só Jesus. Só por Deus, né? Só oração, você ter fé, você entregar, você confiar. E na verdade, eu acho que Deus estava... Eu acho, não, tenho certeza. Deus estava me preparando pelo que eu ia passar ainda. Não, era o pior. Não, o pior estava por vir. Não, o pior não, né? Graças a Deus a gente tá não aqui, né? são... A família, Amém. mas ainda era pequenininho do que a gente ainda ia passar lá na frente, né? Caramba. Nossa. Mas foram situações onde a gente consegue enxergar o apoio que a religião, que Deus traz pra gente, né? A família A também, né? família, porque Família. a união, mesmo a distância, né? Um dando apoio, a palavra. Fora o Bruno, né? Que ele foi e me despediu, ó. Eu cuido da sua família. Eu falei, cara, O irmão dele, né? Caramba, cara, seu irmão. fica tranquilo que a gente cuida Cara. do pessoal. Mas ele falou brincando? Não, porque ele tava estudando para medicina e ele viu que Que o a quadro situação era sério, ele né? Tava muito ruim, vocês Ele não estão tava- entendendo. E era pandemia, então todo mundo que entrava pro hospital não saía mais, não né? saía Tinha aquele muito. negócio É. dos respiradores. dos respiradores. E outras, Cara, as você alas... nem ligava a TV mais pra assistir, porque você fala... Não, eu não cara, ligava. Não, nunca. dá. Até hoje eu não ligo. Nem mas eu, já não eu ligava. também, ali que eu Não. parei. Naquela época a gente parou de assistir. Que eu falei, cara, isso daqui daqui a pouco eu vou desmaiar aqui Pois é. de você torcer a TV cai lágrima. Passado esse Imagina tempo, né, você. pra gente conseguir concluir, você quer falar mais alguma coisa dessa época? Não, foi isso. Foi um apoio que a gente teve da família, a gente agradece, né? Às vezes a gente agradeceu lá, mas é importante a gente agradecer todo o apoio que a gente teve da família e dos Com amigos. certeza. Agradecer meus sogros por terem ido lá falar pra ele ir pro hospital, porque eu sozinha não tava conseguindo. Nossa. Do pessoal. Inclusive, eles estão mandando mensagem aqui. Daqui a pouco eu vou ler aqui algumas aqui, mas rindo. tem bastante Arita aqui no sobrenome mandando mensagem.
Arita, a sua irmã, que você já me falou o nome dela, Edilane, A Edilane, né? Ela está aqui mandando mensagem. também. Gente, olha... Bruno Arita. o Meu Bruno, tem uma música que ela fala assim, a minha família é uma bênção. Leandro. Do Frei Gilson. E, sério, a nossa família é uma bênção. Amém. É muito bom, assim. É triste quando você conversa com pessoas que não têm aquela amizade, afinidade, assim, com a família. Porque a nossa família, meus sogros, eles são pais. De verdade, né? É a minha mãe com ele, meus pais, a minha mãe. Todo mundo tenta, da maneira que dá, ajudar naquele momento, sabe? Porque situação difícil, pandemia, gestante, na gestação eu tive cálculo renal. E eu nunca tive, sabe? Tem coisas que acontecem na gestação, né? Sim. Que a mulher fica mais propícia. E eu tive cálculo renal, o médico queria fazer um procedimento que chama de colocar um duplo J, só que eu poderia entrar em trabalho de parto. Eu tava de 7 meses, foi logo assim que ele saiu. Foi bem, Então, bem quando você a voltou. ordem cronológica. Ah, não, é isso que eu ia falar. Eu Conta saí. a história de Vitória, você voltando. Eu pra casa. saí de casa, voltei com 9 quilos a menos, com o pé tudo cheio de bolha. E você já é magro, hein, mano? 9 quilos a menos aí. Foi tenso, aquela época foi Só bem tinha cabeça, difícil, né? Ainda bem que ela é bem humorada, né? Ele gosta de Sim, hein, mano? Aqui é... Tá certo, mano. E aí a gente voltou bem um dia antes da eleição. Foi, Né? mais ou menos ali. Foi um ou 2 dias, né? Ele estava muito debilitado, ele estava com os pés muito feridos, não sei exatamente o que causou, tanto o remédio, causou alergias no corpo dele. Ele estava com o pé muito ferido, muito fraco, ele quase não dava. E aí, como era eleição, ele foi... A gente não entrava na casa de ninguém, ele foi na Mas casa tinha do o meu espaço sogro. dos meus pais embaixo do No prédio, prédio. onde a gente ficava de capa, se reunia, deixava as crianças correr um pouquinho. A gente dava aquelas capas de chuva Sei. para não se tocar muito, para poder abraçar a criança. Os meus sogros, eles colocavam a capa ao contrário, para cobrir o rosto e poder abraçar os meus filhos. O filho na época, né? Aí meu irmão foi me pegar em casa, me deixou lá e foi votar. Pegou e foi votar. Nessa que ele me deixou, as crianças começaram a brincar. A criança era só o Cazu. Era só o Cazu. O Cazu começou a brincar, a correr. E ele tinha uma clarabóia Que é aquelas coisas que de iluminação iluminam a garagem. do térreo pra garagem. Ah, sei. Como se fosse uma capa, assim, de plástico para iluminar Que o fica no subsolo. teto, né? Isso, fica no térreo para iluminar Pega o luz subsolo. natural, né? É. Ele resolveu subir. Correu, subiu e despencou. Ele caiu Do 5 metros. térreo pro subsolo. Caramba, ele O Cazu, Cazu. ele tinha 4 anos. 4 Ele tinha aninhos. 4 anos. Ele caiu 5 metros. Esse daqui, que não tava se arrastando, não conseguia andar. Ele foi lá, tipo assim, Ele gente, saiu tô bem. correndo. Não, foi o pior dia da minha vida. Meu coração Caramba, parecia cara. que ia sair pela boca. Ele saiu correndo Eu saí para correndo, conseguir eu dar a olhei, volta eu pela olhei escada de ele emergência. lá embaixo, todo machucado. Aí eu falei, eu vou pular por aqui. Eu falei, putz, não... se eu Era pular, muito não- alto era para muito ele alto. pular. É, um prédio de 2, 3 andares, né? Tipo É porque assim, o subsolo do altura. térreo para o subsolo já era mais alto. E esse negócio ele já fica com quase 1 metro ali do chão. Então ele caiu muito alto. E aí eu corri, peguei ele, falei, tá tudo bem, todo arranhado. Ele falou, não, tá tudo bem. A grade arranhou até o dentinho dele. Tinha uma grade. grade, se não fosse a grade, eu acho que ele tinha morrido. Porque a clarabóia tinha uma grade, que ele bateu na grade e a grade amorteceu e ele caiu. Então ele caiu, não caiu assim de 5 direto. Ele caiu de 3,5 direto. Então ele bateu e aí ele foi Aí, lá pra pensa baixo. só. Caramba. O irmão dele tinha saído para votar. Então ele tava sem carro. Eu tava grávida há 7 meses, pandemia, tinha quase 1 ano que eu não dirigia. Ele me liga de pijama, ele falou, vem pra cá, o Cazu caiu. Traz os documentos do hospital. Aí você não. A barriga não quero desse nem... tamanho, porque eu sou magrela, só parecia uma azeitona no palito, só tinha barriga. Eu só pensava assim no carro. Eu falei, mãezinha do céu, segura minha mão no volante, porque eu nem sei mais dirigir. Você fica 1 ano sem dirigir, grávida, com aquela barriga, aquela coisa desajeitada, você nem lembra mais como que é a marcha Tem do carro, não lembra mais posição nada. ali, né? Nem lembrava mais, tava com medo de pegar até a subida da garagem e arrancar o portão atrás de mim. Não, e essa história também, vem e caiu, E outra traz as coisa, coisas do jeito meio. que ele me contou, eu não sabia como eu ia encontrar a criança, porque a voz dele já tava Porque totalmente meu coração diferente. tava... Caramba, A maneira cara, foi a como pior ele sensação. desesperada. Foi- Vem e traz os documentos que ele caiu, pronto.
Aí, enfim, fomos pro hospital, passamos. Deus é tão maravilhoso que ele não aconteceu quebrou nada. ele só ficou cheio Ele se arranhou. Nossa. Se arranhou inteiro, cortou, mas não... Ele não quebrou uma clavícula, ele não Meu quebrou Deus. o dedo mindinho do pé. Meu pai recentemente bateu o dedo na porta, quebrou o dedinho do pé. O moleque não quebrou nada. Graças a Deus. Caramba, Voltamos para casa. Veio as pedras, os cálculos renais. Veio o cálculo renal, o médico queria tirar os cálculos, colocar o duplo J, só que a Sara eu podia entrar em trabalho de parto, então falei, não, vou ficar com cálculo aqui. Só que ele já tinha descido para a uretra. Então vem aquela dor, não consegue urinar. Oração, falei, Sarinha, dá um chutinho aí, começa a chutar Pra ver. pra ela sair. Mas foram 2 meses bem Foram intensos 2 meses de dor. sofrendo, Assim, indo pro hospital a cada ela ia- fim de semana. Ela deu uns De chutinhos 3 lá, em 3 dias você ia pro hospital, né? expeli 2 cálculos. Caramba. Sozinha, sem medicação, não podia nem tomar Você aquele não- que dilata. Porque eu tava grávida, não podia tomar esse tipo de medicação. Esperimos ali os 2 cálculos, né? Meu Deus. Complicado Nisso, essa fase Sarinha também. nasceu. Eu lembro que no dia que ela nasceu, ninguém pôde visitar, foi um parto bem diferente do meu primeiro filho. E quando ela nasceu, eu lembro que a enfermeira comentou assim com a outra: nossa, hoje morreram quase 4.000 pessoas. Meu Deus. Eu falei, meu Deus, do Covid, né? Ah, Aí eu falei, meu Deus, o bebezinho na mão ali, né? Aquela criancinha. nossa, verdade, tinha aquele negócio de contagem de É, mortes, cara. contagem Que de mortes loucura por isso que a gente dia, viveu. E aí você no hospital... Eu no hospital ouvi ela falar com a outra que tinha morrido quase 4.000 pessoas Meu naquele Deus. mesmo dia. Eu falei, meu Deus, e você tá com aquele bebezinho, né? Nós tivemos uma amiga que, infelizmente, teve o bebezinho logo pertinho de mim. E a bebezinha foi pra casa e ela pegou Covid e faleceu no próprio hospital. Então, tudo isso abalava muito a cabeça, né? Por isso que eu falei assim, se não fosse uma questão de fé, a gente ia cair, né? Nossa, é um negócio que não é qualquer um que aguenta, né? Posso acelerar pra Sara? Sim, eu acho que assim, a importância de Deus e da união que a gente tem, né? De fortalecer ainda mais o casal, a família, identificar ali, né? As situações que ele estava ali do nosso lado segurando, porque são situações que às vezes a gente fica, parece que a gente está flutuando, né? É verdade. O negócio é tão louco que tão flutua. Eu já louco ouvi que você falar fica meio E o apoio, stand-by, né? Então, porque se você ficar em si, parece sofrimento, né? E o apoio um do outro, porque ele estava fragilizado do hospital, eu estava gestante, depois eu comecei a sofrer com cálculo renal, ele ainda estava se recuperando fisicamente, né? Eu Acho que tinha até psicologicamente. a gente Tem uma tinha- criancinha de 4 anos no meio da pandemia. A gente tinha muito A pandemia apoio... não podia fazer nada. Você A tinha gente que tinha, ficar... tinha muito apoio de distância, né? De amor, de distância, mas o apoio ali de ajudar, de fazer uma comida, de organizar, não podia ter, né? Porque eu tava em pandemia. Então eu tinha ele tinha mim, graças a Deus, né? Amém. Ainda bem que... Amém. Nossa. Posso adiantar pra Sara? Pode. Passado um tempo, posso ir dando Pode? Não, a gente tem tempo aí. Eu tô Fique vendo em paz. aqui as mensagens. Gente, tem muitas Pessoal, mensagens. Tem muita mensagem. Daqui a pouco Fala, a gente vai mandem parar mais pra ler. mensagens que a gente quer ler todas sem Mas é que pressa às também. vezes eu tô aqui olhando, é mensagem que eu tô vendo Não, pra gente imagina, poder pode- ler daqui a pouco. Tem que ver, tem pode, que ver. Pode Tem que acompanhar aí. Passado um tempo que a Sara nasceu, eu senti que alguma coisa em mim não estava muito certa. Tava me sentindo um pouco fraca. A gente teve 2 anos de tranquilidade. Ah, Um ano e meio. Não deu. Não? Não. Não, Quase Sara- 2, né? quase 2. Foi quase 2. 1 ano e pouquinho. Passou um tempinho ali, a gente estava indo para um evento e eu fui fazer uma maquiagem, secar o cabelo. mas a Sara nasceu tudo bem, A Sara deu tudo certo, fofa, graças a Deus. maravilhosa. Então, aí vocês Fofa. falaram, graças a Graças Deus, tudo certo, elevou. graças a Deus. Você Graças a também Deus. já estava melhor? Tava melhor. Ah, então Tava tá. melhor. Ali eu lembro que quando. Nossa, é tanta coisa, né? Quando eles nasceram ali, aquela parte de pandemia, a Sara pequenininha, casou 4 anos, eu só tinha ele, né? Então ele era muito apegado a mim. Ele trabalhando no computador, aquela loucura que era todo mundo no computador. Ele chorando, meu filho, porque ele queria dormir comigo. A bebê chorando porque ela era uma recém-nascida. E eu chorando porque eu queria ele. Todo mundo chorava. Chorava também, Alice? Nesse meio tempo eu peguei um projeto novo.
Caramba. Então eu tava numa fase de consultoria, depois eu peguei uma gerência comercial da empresa. Que legal. Aí Então, eu- é uma dedicação muito forte para Por isso, desenvolver um novo por trabalho. isso que a gente fala uma questão muito de apoio, assim, de união. Porque você precisa, nessa hora, que precisa do apoio, né? Ele tava ali, eu precisava de apoio, porque eu tava, ainda mais no puerpério, você tá ali toda, né? Com filho pequeno, 2, pandemia, não tinha minha mãe pra ficar comigo devido à pandemia, que todo mundo quer a mãe, né? Só. Eu queria minha mãe também quando eu chorava. E ele nesse projeto novo, né? Passado um tempinho, enfim, passado ali um aninho, eu tava um dia me arrumando para ir para um evento e eu fui secar o cabelo e bati o secador na cabeça. Eu falei, nossa, que esquisito, né? Enfim, achei estranho que eu senti que meu braço falhou, né? Aí fui passar um rímel e borrei a maquiagem. Eu falei, nossa, a gente foi pro evento. Tava sem força seu braço. Ele tava como se fosse um espasmo, Sim. uma contração involuntária. Aí eu falei, tá, Às vezes a gente tem, né? tem, né? Às vezes você tá saindo, tá nervoso, tá correndo. Tipo hoje, né? Que eu tava ali, ai meu Deus do céu. Ai, meu Deus. E aí eu falei, sei lá, tô agitada, tô cansada. Enfim, foi isso. Chegado à noite, quando eu cheguei do evento, eu senti o meu braço formigando. Falei, pronto, vou morrer. Nossa, Quando a gente é mãe, né? isso. Mãe de filho pequeno, já tinha passado aquelas outras coisas. Enfim, eu falei, gente, tô doente, não é possível. Vou infartar, tô tendo alguma coisa. Fui pro hospital, pronto-socorro, não tinha dado nada. Só que o médico pediu pra eu fazer uns outros exames neurológicos. E como eu senti que eu tava um pouco estranho, o braço um pouco formigando, eu fui fazer o exame. E ele deu uma pequena, chama o exame de eletroneuramiografia. É um exame que você leva choques e agulhadas nos músculos. E ele te mostra como que tá a sua contração e a parte da sensibilidade. Deu uma pequena alteração. Só que, de repente, a Sara ela parecia que tinha pegado uma virose. Ela ficou um pouco doente. Já estava saindo, já tinha voltado tudo ao normal. A gente já estava se vendo mais as pessoas, ela já tinha... Ela ficou com um quadro de virose. Ela ficou muito esquisita, muito pálida, muito caída. Ela é bem novinha, Ela né? tinha um ano e 9 meses. Caramba. Por isso que eu falei que não deu 2 anos, né? 1 ano e 9 meses. E aí nós fomos pro hospital. O médico falou, olha, ela ficava com a boquinha aberta e a mãozinha vermelha. Ela falava que sentia dodói nos dedos. Aí o médico falou, ela pegou uma doença escolar, normalmente acontece na escola, que chama pé, mão e boca. Só que assim, eu tentei pesquisar, estourava a boca, não era aquilo. Tudo bem, vai pra casa. 2 dias depois, 3 dias, eu falei, ela não melhorou, vou de novo. Vamos fazer o exame de urina. Infecção urinária. Deu super alta a infecção urinária. Toma antibiótico. Passou 3 dias. Ela não melhorava. Ela só piorava. Ela só ficava cada vez mais prostrada. Eu ia com ela pro hospital. Chegou uma época que eu fiquei com trauma. A palavra não é essa, mas só pra... Eu tinha medo de olhar pro retrovisor. Porque eu via ela quase morta na cadeirinha, no bebê conforto. Eu ia dirigindo só pra ver... Sabe quando você tá olhando pra ver se a criança tá viva? Sei. Ia dirigindo pro pronto-socorro, pro pediatra. Eu tentava todas as opções, porque ela não melhorava. Aí cheguei na pediatra, ela falou, Elaine, isso aqui não é aqui. Você tem que levar ela pro hospital, urgente. Pede um PSA. Pede um... PCR. Hã? PCR? Um PCR, Pede pra médica fazer esse exame, começa a investigar, porque ela não tá bem. Eu não sei o que é, mas ela não tá normal. Fomos pro Mas hospital. essa pediatra, ela falou assim, para de levar nesse hospital, leva nesse. Graças a Deus, E porque aí, a gente tava indo no mesmo hospital sempre. Ah, entendi. A sacada foi ter que trocar mesmo, Foi. né? Trocar de hospital, Sim. E aí Porque ela conhecia alguns profissionais desse hospital. Ela falou, ó, vai nesse hospital. Tá. Quando a gente chegou no hospital, a gente entrou na sala, a médica falou, é síndrome de Kawasaki. Deus coloca pessoas. Caramba, sério. que é um negócio super... É uma doença... Eu nem Não, nunca ouvi pra mim, falar. Kawasaki era moto. Então, não é? Kawasaki Meu filho tinha uma miniatura da Kawasaki, eu joguei no lixo, não quero ver Não aquilo quer? ali. Nossa! E o que é essa síndrome? A síndrome falou é uma inflamação Dos na parede vasos. dos vasos sanguíneos. Só que nós temos vasos sanguíneos em todo o corpo. Inflamação, então, geral, assim. Praticamente. Geral, É todos os geral. vasos. Caramba! Aí ela falou, pode ser, é uma síndrome Kawasaki, de origem oriental, porém, devido ao Covid, eu já peguei 3 casos no hospital. De origem oriental, assim, é muito comum em orientais. Em orientais.
Aí ela falou assim, eu vou pedir um ecocardiograma, aquele exame do coração. Quando saiu o resultado, ela estava com múltiplos aneurismas. Meu Deus, gente. Aí eu falei, você tava ali, né? Só foi levar a criança no médico para ver se era infecção urinária. Aí ela explicou que ele poderia causar uma alteração no exame de urina, mas que não era uma infecção urinária. E aí ela falou assim para mim, olha, Elaine, ela tá com múltiplos aneurismas, a gente precisa internar. E ela vai para UTI, a gente vai entrar com uma medicação chamada imunoglobulina humana. E chegou a hora que eu já não estava nem escutando o que ela estava falando. Você só... Eu falei, mas peraí, esses múltiplos aneurismas, essa doença, esse Kawasaki, pode acontecer? Ela falou assim, olha, ela pode ter uma trombose, ela pode ter um infarto de miocárdio, ela pode ter a ruptura do próprio aneurisma e alguma outra coisa que eu acabei de esquecer. Tipo uma alergia à imunoglobulina. Aí ela falou assim, e ela pode ter, tipo, fora isso, que é o do Kawasaki, ela vai entrar com a medicação onde ela pode ter alergia à medicação. Afinal de contas, ela é pequenininha. Novinha, né? É uma medicação que ela nunca tomou. E ela também pode ter, então ela vai ficar monitorada na UTI. Ela falava, eu só vi a boca dela mexer, eu já tava infarto do miocárdio, infarto de miocárdio, ruptura dos aneurismas, embolia. Aí eu falei, pera. A única coisa que eu pensei naquela hora, assim, sabe quando você vê o pessoal, ela tinha agulha nas mãos, nos pés, sonda, aquele bebezinho ali, né, Jô? Você olhando hoje é pior do que a cena que a gente passou. Por isso que eu falo que a força que Deus dá é muito forte. Em nenhum momento, naquela hora a gente se desesperou. Não. Em nenhum momento a gente falou vai morrer. Não. Em nenhum momento a gente ficou chorando. Sabe aquela situação? Parece que vem uma força, sabe? Que te leva, que te acompanha. Tem que fazer isso? Vamos fazer. Acalma outra pessoa. Um acalma o outro, porque na hora... Mas em nenhum momento, assim, vem um desespero. Olha, acho que eu me recordo, a oração que eu fiz foi assim. Eu falei, meu Deus. Quando a médica falou tudo o que poderia acontecer com ela praticamente falou que ela podia morrer a qualquer momento. Né? Dali. Eu falei assim, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Eu só te peço, fica comigo. Fica pertinho, porque... você não sabe, né? Então você vai precisar da força que vai ser de Deus. Porque, né? Aí foram 9 dias de UTI, de internação. Dias de UTI, internação. A gente revezava porque tinha o Cazu, né? Tinha o Cazu. Tinha o pequenininho. Não pode e a ficar família, no hospital, graças a Deus, também, né? a família sempre ajudando. A gente revezando, ela ficou 9 dias. A gente ficou muito fechado devido... eu acho que teve um trauma das internações. Então, mesmo naquela época, 1 ano e 9 meses depois, a gente ainda não frequentava a casa, a gente não ia dos meus pais, nem a gente não ficava indo muito na casa das pessoas ainda. Então, assim, foi quando a gente abriu pro Cazu ficar na casa dos meus pais. Foi a primeira vez que ele ficou lá. Foi a primeira vez que ele ficou, que a gente abriu pra pandemia mesmo, né? Sim. E eu sei que nessa situação da internação dela, quando ela tomou a medicação, ela ficou 8 ou foi 9 dias, e aí dos múltiplos aneurismas ela ficou com 2. A médica falou, vamos monitorar, vai para casa. Toda semana eu tinha que ir lá fazer o exame do ecocardiograma. Feito esse exame, 1 semana depois, um aneurisma aumentou. Ela voltou a internar, voltou a tomar imunoglobulina novamente. Ficou mais... eu sei que no total foram 13 ou 14 dias de internação. Quando ela saiu, ela ficou com um aneurisma de coronária, que ainda era considerado um pouco grande. Então, eu tinha que ir toda semana com ela no hospital. Isso tinha que fazer sempre com a mesma pessoa. Porque mas nesse quadro que ela ficou internada, ela fazia ecocardiograma todos os dias. E aí ia monitorando o tamanho do aneurisma. Para ver se o remédio tinha feito efeito. E aí a médica falava, putz, já deveria ter diminuído, não diminuiu. Então foi um sofrimento meio que constante. Eu quis contar toda notícia você tinha... você tinha uma notícia... Toda semana eu tinha que voltar lá com a mesma médica. Passado... Aí ela internou, tal, saiu. Tá igual. Tá estabilizado, tá estabilizando. Tava igual, a mesma medida. Então eles passou para 1 mês. Todo mês eu tinha que ir lá. Aí ela passava com a cardiologista, com a reumatologista, com a pediatra. E eu fazia o exame do eco.
E aí passou para um mês. Como estabilizar? Deixa eu só... nesse meio tempo que a gente foi internado, a gente ouvia muitas palavras boas de pessoas que estavam ali, né? Enfermeiros, Que bom. médicos. Você lembra de um amigo? Teve uma Seu Rogério. enfermeira que falou assim, ora por ela, pede pela intercessão de Maria. E depois que ela curar, você vai lá em Aparecida agradecer. Tem que Nós ser tivemos um amigo muito querido, ele estava na Terra Santa, lá ele estava no Monte Gargano, que foi a aparição de São Miguel Arcanjo, e ele pediu uma missa por ela. Foi lindo, assim, ele gravou o padre falando ali por ela, sabe? Você vê o poder da oração, o tanto que atinge as pessoas. Sim. Eu vou ter que correr, porque eu quero falar uma coisa também. Não tem. Fique A gente ainda tem o Ai, meu tempo. Deus. Vamos lá. tranquilo, Olha gente. só, eu só sei que quando deu um mês que ela começou a espaçar, 2 meses, aí a médica pediu de 3 em 3 meses porque estava igual. Foi aí que eu percebi que eu estava bem pior daquele quadro que eu falei que eu tive. Que é o... Dos espasmos. Eu não tinha o espasmo, eu sentia que eu estava fraca. E assim, eu sempre fui uma pessoa magra, sempre fui magrela. Só que eu sentia que eu estava muito mais magra, eu estava me sentindo muito mais fraca. Mas eu pensava que era de dirigir, Sim. que era de carregar ela no colo, porque ela sempre foi muito pesadinha, ela sempre foi muito bem saudável, assim, pra não falar gordinha. Vai que ela tá assistindo. Falar, Não, eles é mandaram que eu aqui tô vendo que ela mensagem. já tá rezando pra Naná, Ai, viu? Aqui. fofinha. Mandaram aqui. Ele já mandou aqui, Bruna Fofinha, Anitta. Chama ela de gordinha, fica brava. Fica bravinha? Fica A brava. gente tá acompanhando aqui que ele já está Como ela era dormir. muito fofa, eu achava que eu tava cansada do peso, da correria, de dirigir muito, porque do Morumbi para onde a gente ia era 45 minutos, 1 hora de carro. Nossa. Então eu achava que eu tava cansada. Eu sentia que eu tava segurando o volante e meu braço caía. De tanto que eu não tava mais aguentando. Quer falar, amor? Não, é isso. Porque como eu tinha que trabalhar, ela tinha que levar. Eu tinha que Então levar. ela que ia fazer a rotina das crianças. Quando deu esse intervalo de 3 em 3 meses, foi a hora que eu lembrei que eu existia. Nossa. E Eu você falei, ainda vivia com esses espasmos, assim? Eu não tinha espasmos. Aquele espasmo Foi foi único. naquele momento. O que eu tinha era fraqueza. Eu tinha perda de força. Ia carregar uma sacola, já tava assim. Tava dirigindo, sentia que meu braço tava caindo. Eu tava me sentindo um zumbi. Só que eu achava que era por isso. Aí eu falei, putz, tinha dado alteração naquele exame. Eu vou voltar, refazer o exame. E aí ele deu pior. Nossa. Aí ele tava bem pior. Eu já tava bem mais sequelada do que eu tava da primeira vez. Eu vou contar essa parte aí pra falar da Sara, porque ela foi de 3 em 3 meses. E em um determinado momento, nós católicos, a gente vive a quaresma. Sim. E que começa agora semana que vem, né? E acaba na Páscoa. E tava nesse momento da quaresma e fazendo ali oração, a gente faz os rosários de madrugada, essas coisas. E eu lembro que ela tava dormindo, essa parte era muito delicado, né? Eu ia ver se ela tava viva. Eu ia ver se ela tava respirando, porque ela tinha um aneurisma, né? No coração. Nossa, mas fica Então, isso direto, na cabeça. eu né? ia ver se ela tava respirando. Sabe quando você fala assim, não acordou pra mamar? Peraí, meu Deus, tá respirando? Tá bem, né? Tá viva, tá tudo certo. Várias vezes à noite eu ia ver se ela tava viva. E aí eu lembro que eu tava rezando assim, eu tava ouvindo a oração de madrugada, devia ser umas 4:30 da manhã. E nessa oração, a gente falava muito, o padre em si, ele gostava de fazer uma oração para Nossa Senhora de Guadalupe. Aí você acaba pegando uma afinidade, né? Vai ouvindo a história, vai ali. Aí eu falei, ai, mãezinha, eu vou até usar o nome do podcast de vocês. Do mesmo jeito que a senhora intercedeu ali no casamento, nas bodas de Caná, e pediu para Jesus fazer um milagre ali, e ele fez, pede por mim, pede pela minha filha, né? Pede para ele. Eu sei que a gente tem total relação com Deus, né? Mas é tão gostoso, né? Às vezes a gente quer pedir uma coisa para os nossos pais, a gente pede para a mãe pedir, para não levar a bronca do pai, né? É só pedir para Nossa Senhora, pedir para ele. E foi tão incrível. Eu não vi nada, tá? Não tinha luzes, fogos, nada. Mas sabe uma sensação de que tinha alguém perto? Sim. Daquele dia, eu nunca mais fui ver se a Sara estava respirando. Eu senti uma sensação assim, não é agora, não sei se é agora, mas ela vai ser curada. Foi incrível, assim, a sensação. Tipo, acalmou seu coração, Só né? que em momento nenhum a médica falou pra gente que ela ia melhorar. Ela falou assim, ela sempre falava assim, Elaine,
possivelmente, a Sara vai levar esse aneurisma para a vida adulta. Ela vai ser uma criança cardiopata, ela pode fazer atividades. Ela não, todos os dias. Ela não podia fazer atividade física, mesmo de alta ali intensidade. Ela só vai poder fazer natação, não pode colocar ela em esportes assim. Você vai ouvindo aquilo, né? E naquele momento eu falei assim, não, ela vai melhorar. Senti assim, mas um conforto, não é uma prepotência. Sim. Uma sensação de conforto, assim, ela vai melhorar. Vai passar e ela vai melhorar. E aí foi se passando o tempo dos exames e ele estava igual. Até que chegou um momento que a médica falou assim, nossa, Elaine, diminuiu um pouquinho. Sabe aquela sensação assim, eu já sabia? Já sabia que ia diminuir? Diminuiu, mas está lá. E daí, nesse momento aí que deu uma pequena diminuída, eu tive uma grande piora do meu quadro. Porque, tipo assim, você viu, né? E aí eu acho que... pode ser também. Você sentiu o corpo, né? Você relaxou. Aí falei, não, peraí, agora eu vou olhar pra mim um pouquinho, porque eu não tô Que dizem que é assim, né? Você tem alguma coisa, tem uma adrenalina alta e depois quando você vai relaxar, que você sente, né? Você sente, Aí eu falei, não tô bem, preciso ir no médico, preciso ver. E aí eu fiz esse exame e ele deu vários comprometimentos. Ele deu um comprometimento... Você quer falar um pouco? Não, pode falar. Pode falar. Essa história tá, sendo contada por uma mãe dessa. Nossa, gente, e que mãe corajosa. E ela veio falar, não, Alan, eu tô, não sei o que eu fiz. Gente, agora escutando assim... Não, eu preciso até comentar, assim... que eu tô ficando sem ar vários momentos da história, meu olho enche de lágrima, volta, daqui a pouco eu tô debulhando aqui. É uma das histórias mais emocionantes que eu já escutei na minha vida. Não só aqui no podcast, porque é um negócio que, assim, se não for por Deus, se não... Sim. Né? Tipo assim, a gente... Força, né? A força. A gente acredita, assim... Você pode ter dinheiro, você pode ter o que for. Se você... Se Deus não... Se você não se pega ali com Deus, você não consegue. Porque assim, sem tratamento psiquiátrico, sem remédio, sem nada ali, ó. Sempre... Acho que a gente conversa muito na entrega da nossa vida na mão de Deus. O que for, vai ser. Vai ser, e assim... E a gente vai se adaptar à vida. E ó... Né? Então, a gente vai tirar forças para desenvolver tudo. Trabalho, a vida social com os amigos, com a família. E não vai ficar olhando o problema. Se você for ficar olhando o problema, você vai viver o problema. Sim, né? E problema então, você vai ter. Todo mundo tem problema. Vai ter. Né? Então, se a gente consegue desenvolver toda essa parte... É que vocês vão entender o que ela está passando ainda, o que a gente está passando, mas o que especialmente ela está passando. Então, se a gente não tem essa força e essa entrega, talvez a gente viva em sofrimento. E a gente tem 2 filhos que não podem viver em sofrimento, eles têm que ser felizes também, né? Então, a gente tenta se superar, colocar a palavra que Deus dá pra gente, e aí a gente vai viver, e é uma vida assim, um dia depois do outro, feliz, desenvolvendo, e assim, né? De gratidão. De gratidão. A gente vai ter os problemas, pessoas vão morrer de diversas situações, você não sabe, eu não sei qual que é a minha, não sei qual que é a dele, eu não sabe, pode ser. E assim, eu penso também assim, Deus deu o Wilson pra mim, mas ele é de Deus, ele não é meu, né? Deus deu o Cazu e a Sara pra mim, mas eles não são nossos. A hora que Jesus fala assim, eu quero ele aqui comigo, eles vão. Alguém vai, eu vou, né? Pensamento que a gente então, se você não pensar muitas vezes assim, você pira, porque você pega um apego, às vezes, por alguém, pai, mãe, enfim, que não vai te ajudar, não vai ser bom. Você vai ficar doente, você vai ficar dependente daquele sentimento e não vai resolver nada. O momento que ela tá com a gente, ou que eu estou com elas, ou que os nossos filhos estão, são os momentos que a gente vai viver e vai fazer o melhor possível. Vai educar, vai mostrar compaixão, vai mostrar o amor que a gente tem para com as outras pessoas, né? De doação, de tempo, de tudo. É o que a gente vai passar para as crianças. E cada um vai ter o seu momento na Terra, né? Não tem... Ninguém fica mais do que é determinado por Deus, né? Aí, naquele momento, eu fui ver que eu tava com... O exame mostrou que eu tive uma lesão de plexo braquial. O plexo braquial, ele fica aqui. Ele é como se fosse... Eu não vou usar termos difíceis, eu vou falar de um jeito para quem tá acompanhando e vocês compreenderem, quem não é da área, né? É isso que eu ia falar. Manda aí pro pessoal em casa, né? Senão a gente não entende. É como se fosse uma rede de nervos que manda a informação motora e da sensibilidade do ombro, braço e mão. Então, eu estava com uma lesão ali. Só que, normalmente, um plexo braquial ele é lesionado quando? Por exemplo, um motoqueiro caiu.
Aí dá aquele estiramento. Aí você tem uma lesão de plexo. Parto, às vezes a criança fica com o braço preso, ela tem uma lesão de plexo. Sei lá, futebol americano, que eles dão umbrada, assim, ali você tem uma lesão. Aí eu fiquei pensando, mas onde que eu me lesionei? Como que eu lesionei o plexo braquial? E aí afetou, eu vou falar o nome dos músculos, mas só para entender, aqui ombro, deltoide, bíceps, tríceps. Eu comecei a atrofiar a musculatura. E eu percebia nos movimentos que eu já não estava mais conseguindo erguer o braço, as coisas como eu fazia antes. E assim, o que gerou? Aí veio a questão, né? Os médicos ali, foi outra situação delicada, né? Porque eu tenho um problema que não tem nome. Não tem diagnóstico, não tem um quadro fechado do que eu tenho. Apesar de todos os problemas aí que eu vou chegar nas minhas 8 internações. Caramba, 8? Não tem um diagnóstico, tem todos os tipos de tratamento, enfim, medicação. São tentativas de tratamento. Tentativas de tratamento. O médico acredita que eu tive um ataque imunológico pós-Covid ou pós-vacina do Covid. Alguma coisa ali inflamou meu plexo braquial e ele ficou inflamado. Nesse momento, acabou que a gente mudou. Eu tô contando ali, tá? A Sara tava ali naquele acompanhando. Eu senti uma piora, nós resolvemos mudar para um apartamento um pouco maior. Foi quando eu fui fazer a limpeza, essas coisas, o apartamento. Eu senti que eu piorei. Eu sentia o meu corpo tremer dentro. Mas quem estava me olhando não via ele tremer, mas eu sentia meu corpo como se ele estivesse em colapso. Aqui, nessa região, nas costas. Aí eu liguei pro médico e falei, doutor, não tô bem. Aí ele falou assim, Elaine, seu convênio atende tal hospital? Atende, vai pra lá que eu tô de plantão. Aí ele falou assim, olha, eu vou tentar uma medicação intravenosa hospitalar. Então você leva uma roupinha que você vai ficar lá. Falei, beleza. Caramba, já foi assim, já Deixei uma cartinha pras crianças ali, te amo. Vou tirar uma folga, né? Tirar uma folguinha, descansar. Aí eu falei, vou descansar no hospital, gostoso. Vou ficar um pouco ali. Tô sabendo que as comidas hospitalares estão mais gostosas, vou adorar passar um dia lá. Tá bom. Falei, beijos, a mamãe volta amanhã. 13 dias. Nossa, 13 dias internada. Líquido da coluna, corticoides. Afeta tudo. Afeta tudo. E aí, só que você tem 2 crianças pequenas em casa, né? O Cazu, eu lembro que ele me ligava e falava, mamãe, amanhã tem prova, estuda comigo? Nossa. E eu assim, né? Tipo... Você, meio que escutando. Pra vocês terem ideia, minha mãezinha, tadinha, tá assistindo, provavelmente. Eu entrava no banheiro do hospital, eu acordava, eu passava um rímel, tentava dar aquele tapa no cabelo, passava um batonzinho. Oi, mãe! Bom dia! Tudo certo? Pegava a mesa de café da manhã, né? Assim, ó. Olha, mãe, aqui é muito bem servido. Ligava o telefone assim. Você passando isso e pensando ainda nas pessoas ao seu redor. Porque pensa, a minha filha ficou internada. Uma mãe vê o filho ali, né? Uma filha com uma doença que você não sabe o que é. Vai pra onde? Aí o marido, aí meu filho liga pra mim um dia e fala assim, mamãe, hoje o papai chorou na missa. Aí eu falei, chorou na missa. Você vê essa situação, você fala assim, nossa, é difícil pra gente, é difícil pra quem tá junto. Graças a Deus, como eu falei, a nossa família é uma bênção. Minha sogra maravilhosa, gente, vinha lá de Lins, com a Bisa tem 90 anos. Uau! A Bisa dos meus filhos vinha, cozinhava, limpava a minha casa inteira, cozinhava pra mim, tudo ali pras crianças, sabe? Enfim, passei esses 13 dias no hospital, que foi tenso, né? Tenso. Mamãe, você vai voltar? Meu filho ligava de vídeo, chorava, aí a Sara tava lá toda feliz, vira chorando, chorava também. Aí eu lá, ligava, chorava também. Eles acordavam às 6 da manhã e eu ia junto de vídeo, lembra? Eles iam pra escola e eu ia de vídeo junto. E aí foi engraçado também, que eu vivi uma outra quaresma dentro do hospital. Tava tendo a quaresma de São Miguel Arcanjo. E deu sempre, sabe? Sempre ali, ó. Eu lembro do dia que tava muito difícil. Nada tava ainda fluindo direito com as medicações. E entrou uma moça da faxina, da Copa, não sei. Ela só entrou, ela deu um sorriso pra mim. Sabe? Foi só um sorriso.
Eu nem sei se aquela mulher existe ou se ela era um anjo. Eu tenho certeza, porque ela nunca mais Certeza voltou. que ela é um anjo, né? Às vezes, Porque né? ela me deu um sorriso, sabe quando você tá assim, você até levanta? Falo, vai dar certo, vai passar. Meu Deus, foi Deus que mandou aquela mulher pra mim. Eu lembro que um domingo, a minha irmã apareceu lá com um frei carmelita, ele foi levar Jesus Eucarístico pra mim. Dentro do quarto, sabe? Sim. Cuidado de Deus. Às vezes não tá bom do jeito que a gente... Não é do jeito que a gente quer. Mas Deus tá ali. Tá sempre pertinho, sempre cuidando. Aí você começa a olhar por outro lado, sabe? Quando ele ia lá, chegou um dia que o enfermeiro falou assim pra mim, Elaine, eu acho que você precisa que as crianças venham. Porque eles vão observando a gente ali, né? Aí quando você vê, assim, as crianças, o amor deles, eles bagunçando, vai embora, pelo amor de Deus. Já bagunçou. Sobe na cama, aperta o botão, sobe no campo. Fica descendo o porque campo. não podia entrar criança. Não podia entrar, ele liberou. A pequenininha não podia entrar. Aí ele liberou a pequenininha entrar. Por isso que eu falei que é o cuidado Então, de Deus. são muitos cuidados, né? De Aquele amigos, enfermeiro, ele foi de usado família. por Deus para me ajudar. Porque quando as crianças foram, muda, né? Quando o Frei foi, você fala, gente, que carinho. Ele foi quem lá sou na eu para ele quaresma, vir né? trazer a Eucaristia para mim aqui dentro, sabe? Caramba. E a quaresma, naquele momento, eu tava no hospital, fazia o quê? Acordava de madrugada e ia rezar com os freis. Uau. Alta. Amanhã alta. 1h30 da manhã, eu quase tive um troço. Uma dor no peito, comecei a passar mal. Falei, vai passar. Um dia antes da alta. Um dia antes da alta. O enfermeiro colocou assim na plaquinha que tinha na minha frente, na lousa. Alta amanhã, fez balãozinho Ai, e tal. que da hora. 1h30 da manhã eu olhei para aquele balãozinho e falei, meu Deus, eu vou morrer no dia da alta. Que história trágica. Meu Deus. Nossa. Comecei a sentir uma dor no peito, apertei o botãozinho, entrou enfermeira, entrou médico, entrou carrinho de reanimação. Falei, morri. Ninguém nem sabe o que foi aquilo. Me deram todos os tipos de remédio, desde Buscopan, a Lufital, por exemplo, a tudo que não tinha nada a ver, porque ninguém Eu só sabe. chorei na missa porque depois disso. Foi isso? Foi antes? Isso te fez chorar. Eu coloquei assim pra ele, chorou na missa, né? Vou morrer, não. Nem se preocupa que eu não vou morrer agora. Voltei pra casa. Umas 2 semanas depois, a Sara foi fazer o eco. Eu tinha que acompanhar ela. A médica olhou e falou assim, Elaine, o coração da Sara tá normal. Cara. Ela não tem mais nenhum aneurisma. Você Nossa, acredita? Isso é coisa de milagre. Não, milagre. Isso é milagre, isso é Milagre. milagre. Sem ar. Isso é milagre. O meu filho Que falou incrível. assim, o meu filho falou assim, a gente começou a pular, a médica Nossa, ficou assim, gente, ó. até eu aqui. Eu tô aqui. Gente, me dá mais vinho. Porque depois dessa, o Arito Ó, também. A médica falou que ela ia pra vida adulta com aneurisma. Ela ficou de Ele boca falou Ela- que você, ela não ela não acreditou. podia nem É. fazer ela exercício ficou físico, de boca né? aberta. Ela falou assim, Elaine, o coraçãozinho da Sara tá normal. Tipo Zero. assim, sem precedente do Zero. negócio desse acontecer. Ela falou assim, olha, você tem que fazer um eco por ano, só pra ter certeza ali, né? Porque A ela médica teve. não Sim, acreditou, né? sim. Até a médica ficou. Aí meu filho começou a pular e falou assim, Sara, mamãe do céu pediu pra Jesus e ele te sarou. Oh, que coisa linda. Porque a gente... olha, foi incrível, Gente, né? que coisa. Acho que tudo isso, assim, sabe? E das conversas com as crianças. Porque um dia o meu filho falou assim pra mim, quer falar, amor? Não. Não, mas essa. Mas tem que fazer Ele a parte nem se 2. Fique atreve, em paz, ele nem ó. se atreve Tem a tempo falar. ainda. Tem tempo, né? Gente, mas que. Ó, que um dia meu filho chegou pra maravilha. mim e falou assim, mamãe, por que o Papai do Céu fez você com dodói? Aí você fala, putz, né? Aí eu falei, filho, ó, pessoal, se tiver alguém assim, religioso, a gente dá as respostas que a gente consegue dar, né? Claro. Eu falei assim, filho, Papai do Céu não quer a gente dodói, ele não quer, ele não faz assim, não é assim que funciona, ele não quer que a mamãe esteja dodói, mas o Papai do Céu permite certas coisas na nossa vida. Aí vem a pergunta, mas por quê? Por que ele permite? Aí eu falei, olha, muitas respostas pode ter. Às vezes a gente tem muita coisa para aprender. Às vezes a gente tem muito que evoluir na vida. Às vezes o Papai do Céu permitiu um dodói para a mamãe porque eu podia não estar tão perto dele como ele gostaria que eu estivesse. A gente vai na vida
Sara, não sei o que, problema, tal, trabalho, e você se afasta. Papai do céu quer a gente perto. Não porque é bom pra ele, é bom, é bom pra gente estar perto dele. E às vezes a gente se afasta. Eu não me recordo, um dia antes do meu problema de saúde, onde eu acordei, abri os olhos e falei assim, Jesus, obrigado porque eu mexo os pés. Obrigado porque eu respiro sem aparelho. Às vezes falta agradecimento. Aí Jesus, Papai do Céu permite um dodói para você lembrar de falar obrigado. Obrigado por tudo. Hoje eu a gente acordo... agradece o mínimo. O mínimo. Porque, deixa eu linkar só lá atrás. Claro. Deixa eu beber água. Quando eu fiquei... Quando eu fiquei internado, eu não conseguia fazer xixi. Caramba, cara. E aí eu ia pra frente do vaso e não saía uma gota. E era uma dor enorme. E uma situação foi lá que começou, né? Foi lá que começou. Então, situações pequenas, do dia a dia, quando a gente não consegue, a gente dá o valor. Então, essas coisas pequenas do dia a dia, a gente tenta mostrar para as crianças, a gente aprende muito com isso também, né? De agradecer, de orar. Valorizar tudo que Deus dá pra gente. Quando eu acordo hoje, não tem como. Eu acordo, eu mexo meu braço e falo, meu Deus, obrigado que tá mexendo. E aí eu expliquei assim pra ele, pode ter muitas respostas. Pode ser, sim, muita coisa pra gente aprender. E você vê assim, ó, muitas vezes através do dodói da mamãe, outras pessoas se aproximam de Jesus. Porque quantas pessoas, eu escutei pessoas que falaram assim pra mim, um dia uma amiga falou assim pra mim, amiga, eu não sei nem conversar com Jesus, mas eu rezei por você. Nossa. Já valeu ter ficado doente, porque aquele momento dela em oração com Jesus, pra mim, ótimo. Eu falei, gente, que incrível. Pessoas que não... Há quanto tempo você não falava? Tô em oração por você, rezei missa por você, tô rezando terço por você. Você fala, olha que incrível. Então, às vezes, as coisas... E outra, o quanto os nossos problemas nos ajudaram a educar melhor as crianças. Porque esse tipo de conversa, ele tem essa percepção. A Sara chegou pra mim um dia e falou assim, mamãe, eu queria que você não tivesse esse dodói no braço. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque você ia poder me dar mais colo. Aí eu peguei o celular, aí mostrei pra ela, aí eu mostrei eu amamentando ela, mostrei ela no sling, sabe, aquele saquinho segurando, mostrei a gente brincando, vídeo. Aí eu falei assim, vamos ver diferente? Vamos pensar diferente? Vamos falar assim para Jesus, Papai do Céu, obrigado por todo o tempo que a mamãe conseguiu me dar colo. Obrigado que eu sou grande, agora eu não preciso mais de colo, mas a mamãe consegue abraçar, né? Que pode andar, Posso ficar no colinho aqui, não consigo ficar erguendo. Sim. Né? Até porque ela é fofa ainda, né? É bem saudável. Minha mãe falava assim, nossa, ele é bem saudável. Eu sou demais até. Mas é bem saudável pra ficar pegando no colo. Então, assim, são pequenas coisas que até nisso, mesmo no problema, Deus vai fazendo com que você consiga... mostrar para as crianças o que é realmente importante, sabe? Porque não é um problema. Você vai ficar olhando para o problema? Ai, filho, verdade. Porque Jesus fez isso comigo. Não tem como, né? Isso que vocês disseram, a gratidão é ciência também, né? Uhum. Vocês já viram aquele experimento do vaso que eles fizeram na escola? Tinha um vaso, tinha 2 vasos na escola, né? Uns alunos, né, pequenos, tal, a professora pegou 2 vasos. Um dos vasos eles colocaram uma plaquinha, né, com planta e tal, para agradecer, para falar que elas são lindas e tal. E o outro vaso, falar que elas são feias, xingar, acontecer o que você imaginar. Em um mês, essas plantas que você xingava destruíram, né? Elas morreram. E as outras... Elas floresceram. E isso é muito verdade. Se a gente trata a vida, independente, né? Porque, pô, vendo a história de vocês, né? Ainda nem terminou, eu quero escutar esse final aí. Vendo a história de vocês, o que aconteceu é só agradecendo mesmo, porque senão você fica lá atrás mesmo. Fica, e assim, só pra tentar dar uma fechada aí. Aconteceu essa situação da Sara, e aí eu tinha passado pela primeira internação. Logo em seguida, ela zerou. Aí foi assim, eu acho que foi como Deus falando assim pra mim,
Eu zerei o coraçãozinho dela agora porque você ainda vai internar mais 7 vezes. Vou deixar ela Só bem pra porque você. como você vai internar 7 vezes, você não vai conseguir levar ela pra fazer exame. Então, brincadeira. Vou deixar ela bem. Essas outras internações, eu falo assim, foram semi-internações. Eu ia pro hospital, tomava medicação intravenosa, ficava Sim. lá o dia inteiro na medicação, voltava pra casa dormir e voltava no outro dia. Aí, de novo, a família, né? Sogra, mãe, minha irmã, meu irmão, tadinho. Sabe homem que quer ajudar, às vezes, e não sabe como? Eu sei. Chegava lá com a sacola cheia de coco. Trouxe coco pra você hidratar. Todo mundo, cada um tentando ajudar. Os cunhados, cunhadas, minha irmã, todo mundo. Mas né? em todos esses momentos, tem aquela sensação de apoio. De que alguém tá ali do seu lado, te apoiando, falando que vai dar certo. Em nenhum momento, eu falo, você vai ficar bem. Você vai curar. Às vezes dá vontade de falar, não é com você, né? Mas o milagre vai vir. Vai vir. Porque a gente já passou por várias situações e essa sensação é tão forte dentro da gente que é o momento que a gente tem que passar. Algum aprendizado a gente está tendo aqui. Né? De evolução, de estar muito próximo, de gratidão com as pessoas. Porque nesse meio tempo que a gente passou por tudo isso, muitas pessoas ajudaram a gente. A medicação dela não saía. A gente teve que entrar com uma ação. Um amigo nosso entrou com uma ação. Caramba, porque é muito elevado, né? Muito caro. É até ruim não citar nomes, mas são se tantas você pessoas. Se fala você de um fala o amigo, nome de um amigo, se você falar de são um amigo, tantas você vai ter que falar pessoas de todos, que né? ajudaram Verdade. dentro do trabalho, dentro de todo o apoio que a gente Da teve, família, da tudo. família. Nossa família, a gente ganhou um presente de Deus, a nossa família. E assim, como ele falou assim, a cura vai vir, assim, um milagre. É que tudo tem um olhar. Às vezes a cura não é necessariamente você estar zerada fisicamente, entendeu? E tudo bem se não tiver. Porque acho que tudo tem esse propósito, sabe? Deus, ele sabe tudo certinho. Em momento nenhum, se você quem lê a Bíblia, assim, quem estuda ou quem segue uma religião, é falado assim, olha, é só alegria, hein? Não, pra nenhum foi. Pra ninguém foi. Pros homens, assim, de fé, antigos, enfim, no Antigo Testamento, pra ninguém foi. E Jesus fala, pega a sua cruz e segue. Quando a gente pensa em cruz, não é aquela cruzinha pequenininha do terço, não. Que fica no... É a madeira desse tamanho. Aqui, né? no lombo. Pega e fica comigo, né? Então, assim, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Ai. Fez essas medicações e nesse já são 1 ano de fisioterapia diária. Caramba. São fisioterapia 5 vezes por semana. Que agora nas férias deu uma desandada, porque criança em casa ninguém... As crianças é tudo acelerada, né? Recentemente eu fui numa consulta e aí o médico falou assim que... Resumindo, ele falou que eu vou piorar até parar de me mexer. Caramba. Então assim... Mas os médicos erram também, né? Sim, claro. A gente, sim, em vários E que bom, né? em vários momentos, eu falei pra ela, é uma informação, vamos digerir e vamos tocar. Fé em Deus que vai dar certo. Teve um episódio que a minha cunhada, a irmã dela, passou, que ela ficou grávida de gêmeos. A médica falou, não tem mais bebê. Ela não tem mais batimento. Não tem mais batimento. Ela largou a vida por 2 semanas. É que assim, ela perdeu o batimento de uma. E a médica disse que possivelmente ela ia perder a outra. Aí ela desencanou até daqui. Não, assim, vamos dizer, né? Vai que assiste, né? Falar Meu Deus. Ela falou assim. Mas mexeu com a cabeça. Mexeu com a cabeça porque, dela. Assim, você tem gêmeos e você perde um e possivelmente o outro vai perder. Hoje elas têm 10 anos. As duas estão saudáveis. Nossa, que bênção. Estão super bem. 10 anos. Então, assim... Eu entendo ele falar. Foi um erro médico, né? Eu entendo ele falar, porque ele estava com meus laudos na mão, com meus exames, foi a visão clínica dele, né? E tudo bem. Só que tem além, né? Vai além do que às vezes ele nem sabe. Exato. A gente não quer desfazer, né, do trabalho dele, tudo. Mas se não tem nem nome... Sim. Exatamente. Como é que já tem um diagnóstico definitivo? Sim. Então é acreditar em Deus, Então hoje, né? assim, só para vocês entenderem, também para quem tá assistindo, eu sinto a fraqueza, eu tive o comprometimento dos músculos, então eu não consigo... mexo tudo, só que assim, sinto aquele cansaço. Se eu ficar segurando a taça há muito tempo, ela vai cansar, eu vou querer abaixar. Se eu vou, sei lá, estender alguma coisa, aquilo ali se torna pesado. Às vezes dormindo, nesse frio que a gente passou esses tempos atrás,
você vai erguer o edredom, o braço não vai. Mas tudo bem, graças a Deus você tem o outro braço. Tem Tá o menos outro. comprometido que ele. Porque um é problema, bilateral. às vezes, gera outro, né? Essa É. falta de musculatura que ela tem vai comprometendo outras E situações comprometeu, porque assim, de artrose, como eu perdi muita musculatura aqui em cima, eu acabo sobrecarregando o pulso. Então, tô dirigindo, o que mantém o meu braço no volante não é a minha... Se você erguer aqui, é o seu deltoide, enfim, que tá segurando o seu ombro. Quem tá segurando meu braço no volante são os meus dedos. Porque eu ele solto. fica firme ali, né? Ele Aí fica... eu comecei a desenvolver um problema nas articulações por sobrecarga. Beleza. Caramba. Nossa, é... Mas é aquilo que a gente falou. Eu não... dentro de todos os exames e tudo, o médico propôs infiltração, outros tipos de medicação. E Deus vai, sabe? Sempre assim, tá doendo muito aqui, mas aí, sei lá, passa, sabe? De repente até falo pra ele, eu falo, nem percebi quando que Deus me sarou. A dor que eu tava no dedo, porque de repente passou ou na mão, ou ali, sabe, do ombro. Tipo assim, eram dores que você tinha que hoje em dia você não tem... Ela pode vir e voltar, porque inflama, né? Sim. E aí você... E assim, eu tô num processo inflamatório, não sei, os exames, sangue... Tudo é sempre maravilhoso. A gente a gente tá procurando outras áreas médicas, né? É. E aí a gente foi em uma outra médica que falou, putz, você tá com uma inflamação, um COVID prolongado. Aí fez um exame de fezes que a gente nunca tinha visto, que mandou pra China. Não, para os Estados Unidos. Não foi pra China? Não, a China Eu tô era falando ela pra que... todo mundo. Não, Eu já divulguei a China, já. Eu falei pra todo mundo que foi. Não. Divulgou o país errado. Não. Foi para os Estados Unidos. Eu nunca imaginei que eu ia fazer um exame de fezes e urina de quase R$6 mil. Uau. Pago, graças a Deus, pela minha mãe. Amém. Amém, amém. Amém. E aí ela mostrou o exame que... essa médica parte da seguinte teoria, onde o intestino é o segundo cérebro. Então, se eu estou com um processo inflamatório que ele não é diagnosticado nem no exame no líquido da coluna, ela falou assim, às vezes o que você come te inflama. Então, vamos tentar te desinflamar, não melhorar, mas assim, parar de inflamar, para ver se desinflamando através da alimentação você sente alguma melhora. Então, hoje, eu posso comer o que Deus fez, só. Te mudou toda a dieta. Só. Se vem num saquinho... Ser industrializado, nada. Não dá pra processado. Nada De farinha glúten, branca, farinha, nada de... nada. Caramba, nem esses assim que é, sei lá, mais... Quando você vai ver, não é mais nada, é uma mentira. Caramba! Então, hoje é assim, ela tirou tudo. Ela tirou tudo. É fruta, sim, fruta, carne? Legumes, verduras, ovos. Carboidrato, alguns peixe, carboidratos, peixe, carne branca. Né? Daqui a pouco eu tô pondo ovos. Não aguenta mais ovos. Nossa, nunca saiu Ovos. Olha, é tudo que Deus fez. Só dá pra ser aquilo que você sabe. Não... Mas- Quanto tempo você tá nessa... Eu comecei há pouco tempo, que parece que já tem muitos anos. E ela sugeriu, assim, só 1 ano de tratamento sem poder Então tomar até o vinho. fim do ano, assim, né? Até o fim Inclusive do ano. é por isso que vocês não Inclusive, estão é por tomando isso que eu estou vinho, tomando mas água, porque quando eu eu não puder, posso logo tomar- mais, estaremos Não todos posso tomar um aqui. vinho, não posso nada que tem corante, não posso café, não posso leite, derivados, glúten, nada. Mas olha pelo lado bom. Te mudou a alimentação das Tudo tem um crianças. lado bom. Isso que eu ia falar. Sim. As A próprias nossa crianças alimentação começaram a... Aí comer vem bem. a união de novo, porque assim, se não fosse o Wilson me ajudar, seria muito difícil. Porque não é fácil você mudar a sua alimentação sozinha. Então, assim, graças a Deus e a ele, a gente mudou a mesa de todo mundo. Então, ó que bom. Maravilha, Sim, claro tudo que tem um foi. lado Eu falei, meu positivo. filho, eu falei, ó, o dodói da mamãe trouxe mais coisas boas. Ele, eu não gostei. Eu não gostei, Vamos mamãe. comer brócolis, vamos comer abobrinha. Eu não vamos- Mas eu gostei, quero mamãe. chocolate. Não, vai comer aqui. Ela tirou pão, essas
coisas que a gente sente. Por um lado, né? Gente, nossa, eu tô A gente assim, tá cheio de mensagem cheio aqui de pra mensagem. ver. A gente não vai conseguir ler Ai, gente, todas. desculpa falar tanto. Não, mas Eu vamos vou- ler. eu vou Por falar. favor, fale mais. Não, Por a gente favor. quer muito ouvir mais, assim, é que o programa tá acabando, a gente não vai conseguir ler todas as mensagens, mas eu faço questão, pelo menos, de ler algumas aqui, os nomes das pessoas, para vocês saberem que tem muita gente acompanhando e muita gente que ama vocês de verdade. Preciso até fazer um comentário, assim, de... Agora eu entendi muita coisa, porque eu não conhecia, né? A gente se conheceu hoje aqui, o Alan já havia conhecia. conversado com vocês, já é. conhecia. E a gente se falou pelo WhatsApp, né? E aí, pra quem tá em casa, é só entender. Eu peço pra eles mandarem um resumo deles, né? Pra que eu possa apresentá-los aqui, colocar na divulgação, tudo. Normalmente, eu corto um pedacinho, né? Do que eles mandam pra colocar ali. E eu não coloquei tudo que eles me mandaram, mas eles mandaram uma coisa linda, porque eles fizeram diferente de tudo que eu já vi. Ao invés de um fazer o resumo sobre os dois, né? Ou cada um fazer sobre si, não, um fez sobre o outro. E um falou sobre o outro. E tanto que eu escolhi o nome do programa como admiração, como base, né, do relacionamento, justamente porque eu percebi essa admiração e esse amor que um tem pelo outro. A Elaine falando o quanto ama o Arita, o quanto ele é importante, até brincou, o quanto ele é brincalhão. E ele falando o quanto ela é a base de fé dentro do casamento. Então... e agora eu entendo, né? Vendo a realidade do que vocês escreveram, não foi da boca para fora, não foram só palavras. É um relacionamento lindo que é sustentado não só pela admiração, pela fé, pela admiração a Deus, né? Pela fé. É difícil até arrumar palavras, É maravilhoso, né? é isso que incrível. falta palavras, Faltam né? palavras, assim, parabéns, Obrigada. Uma história incrível. Como eu já disse, eu quase chorei várias vezes aqui. eu me segurei, porque senão eu tava... Eu ia te zoar, você sabe. Aí Eu ia ainda dar um tive que zoadinho, segurar né? pra não ser zoada. Porque é emocionante. E a Elaine, ela falou várias vezes que tava com vergonha, que não sabia o que ia falar. Ela falou, inclusive, olhem só, vocês vão ficar indignados como eu estou agora. Ela disse assim... eu tô indignada, que ela disse assim, que podcast é pra pessoas que têm histórias pra contar, que são Histórias interessantes. Meu Deus. Gente, se a história de vocês não é interessante e inspirador, o que é interessante e inspirador? Obrigada. Gente, ver vocês podcast bem só não é aqui. suficiente. Não, já estão convidados para mais vezes. Temos agenda a partir de maio, se eu não me engano. Já vejam a data que eu quero saber mais histórias. Inclusive, agora você continua o tratamento, né? Certo, sim. E aí, quando você voltar, você vai contar pra gente como é que está. Se Deus quiser. É isso mesmo. E- Eu quero E que Deus você... Deus está vocês abençoando voltem. já, Tá, que, tá sim. que Graças vai, né? Obrigada. Melhorar muito. Vamos ler alguns comentários aqui. Tem um monte de gente Deixa mandando. Eu vou aqui falar aqui por cima, né, ó. Pessoas que comentaram muito aqui. A Edilane Souza, que é sua irmã. Dá pra ver a conexão de vocês, o amor, porque ela tá aqui Linda, comentando. né? Ela falava alguma coisa e você já falava em seguida. Conta a história de Nossa Senhora Guadalupe. Aí você contou. Conta da queda do Cazu. Aí você contou. É uma conexão aqui, ó, espiritual. Então, um beijo pra Edilane. Falou que ama muito vocês. Leandro Arita aqui também. Nossa, Bruno meu Arita, irmão. aquele que tá cuidando das Os crianças, dois irmãos. né? Meu Os Deus. dois Deve irmãos. estar doido lá. O Bruno, ele já falou que pôs as crianças pra dormir também. Obrigada. Dá pra ver a parceria de É vocês. lindo. Meu tio, tá? Meu tio Robson tá aqui assistindo. Um beijo pra você, viu? Um beijo, tio. Ele, sempre que pode, ele assiste, ele é da área da saúde, ele é enfermeiro de Ai, UTI. tio, desculpa, Ele é você falou enfermeiro de- besteira. E Pelo amor de e Deus. ele entendeu tudo aqui que você estava. E ele comentou que já Comentou, viu histórias. Olha, assim, se eu usei palavras erradas, me desculpa. Né? Ele comentou sobre várias histórias que ele já viu sobre o Covid, até deu algumas informações técnicas Ai, e obrigada. deu parabéns pela Obrigado. história e pela fé de Obrigada, vocês. obrigada. Obrigado. Ele ficou realmente, deu pra ver aqui o quanto ele gostou de vocês. Quem mais? Vamos lá, tem muita gente, vamos lá. Cadê? Nandinho, dando parabéns pro podcast, Nandinho, meu amigo. De uma aventura, Beijo, legal. Nandinho. Deixa eu ver, quem mais? João Gabriel João Martins. Gabriel.
Isso, falou que teve o prazer de trabalhar com a Alita na MetLife. É um Joãozinho baita tá. profissional, um homem de Deus e que tá devendo um café pra ele. O Olha! Joãozinho é um homem de muita fé. Amém. É um amigão de muita fé. É, o Obrigada. Bruno de novo aqui, ó, falando que vários dias sem dormir, mas graças a Deus tá tudo bem agora. É, Vamos ver quem mais, vamos ver. Gente, tem muita mensagem, muita Obrigada, mensagem. Obrigado. Ó, a Edilene, ela deixou uma mensagem legal. Santa Terezinha do Menino Jesus disse que Jesus só dorme no barco de quem ele ama e de quem ele tem muita intimidade. Jesus está com vocês nessa tempestade. Na hora certa, ele vai acordar e acalmar tudo. Nossa, Lindo, né? que lindo, hein? Que forte, que forte. obrigada. Keucide Oliveira Weber. É isso? Que É. Deus siga no comando, fortalecendo vocês com paz, união e esperança. Vocês Obrigada. inspiram. Obrigado. Falei que Inspiram. vocês inspiram, Obrigada. inspiram. Olha só. Obrigada. Vamos ver Tatiane aqui. Moreira dos Santos aqui, arrepiei aqui. Minha prima. Deus é Eu maravilhoso. acho que é minha prima, que é o nome da minha prima. Tatiane Moreira. Zé. Um beijo, prima. Deus é família tá aqui. maravilhoso, gente. Olha, legal. Que linda. A Alice. Edilene fez mais um comentário aqui falando que ela ficou 10 anos afastada da igreja, né? E por você, por causa Foi, de você, ela foi, voltou. é. Olha Ai, só que o que a fé bonitinho, faz, né? O que a fé faz, gente? Isso é um comentário bem Olha, legal. Nossos irmãos, né? Maravilha. É uma bênção. Meu irmão, minha mãe, minha sogra, todos eles, é incrível. Alice Arita, Minha mãe. Sua mãe, ela minha falou mãe. aqui que, Minha que ama mãezinha muito também. vocês e que tá sabendo de algumas coisas aqui hoje. Eu sempre falo que Deus me deu a graça de ter 3 mães. Que é a mãezinha do céu, a minha mãe e a minha sogra. Nossa, minha sogra é uma mãe. E ela briga comigo como minha mãe. Mas né? Sogra é nossa segunda mãe, né? Ela é. Os nossos... Graças a Deus a gente não Nossa. tem É aquelas sim. coisas de sogro, assim, sabe? Meu sogro foi em casa hoje, levou fruta. Ele plantou um pé de siriguela só pra mim. Nossa, Ah, que lindo. isso Porque aqui eu é... amo. Que legal. Aí hoje ele foi eles têm uma casa em Lins, né? E tem bastante espaço, ele tem muitas plantações. E aí eu falei que eu amava siriguela, ele procurou, achou, plantou e hoje ele levou 3 pra mim. Aí, como só tinha 3, ele comprou uma caixa aqui em São Paulo. Fofo demais. Gente, que maravilha. É um gente. paizinho, assim mesmo, sabe? Assim, todo mundo, cada um tenta Sim. do seu jeito ajudar, tá perto. Ah, eles são lindos, né? É a forma de amar, né? Mas por isso que a gente fala que Deus está muito presente na nossa Em vida. tudo, em Então, todas as situações. São momentos que a gente passa, né? E não é que porque a gente tem um problema que tá tudo ruim. Ai, nossa, tá péssimo. Não. nem tá tudo tudo tem. bem. É o que a gente conversa muito é que nem tudo precisa de explicação. Nem tudo tem que ter explicação. Se A você vai gente- buscar explicação, sabe? A maioria das coisas nem existe, né? Explicação. Se for parar pra ver, nem existe. E você fica caçando pelo em ovo e vai se frustrar porque você não vai saber do mesmo jeito. E não vai viver, Ou vai né? ser Perde enganado, tempo, porque né? não vai ter explicação. Exato. Maravilhoso hoje o podcast, hein, amor? Gente, nossa, eu ficaria Gente, eu horas tô com o conversando coração com vocês. cheio aqui, Tô. viu? Tô com Eu o coração tô. cheio de amor, de inspiração, com vontade de fazer coisas boas, né? Parabéns, assim, Obrigada. vocês Obrigado. Maravilhoso. são Bom, incríveis. muito bem-vindos. Já estão Muito convidados obrigado. para vir Eu vou mais ter que vezes. Já voltar, vamos Tem que marcar o voltar. próximo. Porque eu quase Em não deixei ele abril- falar. E eu Em já abril te vocês- falo. Eu quero vocês de Ó, volta. eu vou ter que voltar pra deixar o Wilson falar. Certeza. E eu já vou falar pra vocês. Vocês vão ser Sua irmã convidados. falou gente, eu falei pra conexão, mas ela falou, tem que fazer um podcast sem a Elaine pra ver o Alita, se o Alita consegue falar. Eu falei dessa conexão de vocês. Não, e ela tava com medo. Eu falei, Fia, fica em paz, tá comigo. Ela, vixe, é desenrolada demais. Mas, meu, tenho Obrigada, certeza gente. que vocês vão ser convidados para outros podcasts para falar o que vocês falaram aqui e até mais, porque não é possível. Obrigada. Gente, Obrigado. sim. Vocês transformaram a mim. Com certeza. Que isso, Amanda. Obrigada. Com certeza. Obrigado. Obrigado. Ele vai chorar. Ah, ele não, vou vai te chorar. zoar. Ele chora Eu vou mais te que eu, mandar eu consigo mensagem te segurar ele, zoando. não. Eu tô ficando velho também. Em certas situações eu não consigo mais. Gente. Bom, tá acabando o nosso Vai horário, conseguir né? encerrar? Eu vou conseguir encerrar. Quero agradecer, né, vocês de coração pelo que vocês falaram sobre seus filhos, né, sobre o amor, né, que vocês têm. Pedir pra vocês, né, falarem a rede social, né, de vocês. Só tem uma, né? Só tem uma. Eu não uma. tenho rede Né? social. Pro pessoal seguir vocês, pra, né, pra
Bom, enfim, falar alguma coisa aí pro pessoal pensar em casa. Não que eles já não vão pensar em casa, né, amor? Enche nossa taça aqui pra nós brindar. Pra gente brindar né? aqui no final, isso. E, bom, é isso. De coração, é uma honra ter vocês aqui, viu? Quero agradecer todo mundo, vocês dois pelo convite. O pessoal que mandou mensagem aí, quem assistiu, teve paciência de ouvir tudo. Obrigado. Deus está com todos nós. Não é só com a gente essa história, entendeu? É com todo mundo. Às vezes a pessoa está passando por um problema difícil, mas às vezes é só você mudar o olhar, sabe? E às vezes a gente quer pedir uma coisa, mas a gente está pedindo errado. Às vezes é o jeitinho de pedir que se você muda, às vezes você percebe que você está pedindo, sei lá, Deus está com todo mundo. E Ele sempre ajuda todo mundo, a gente que às vezes complica, sabe, as coisas. Mas obrigado. Obrigadão. Obrigado. Uau. Prazer em estar aqui. Obrigado pelo convite, Obrigada. conhecer vocês. E Di, No você primeiro- é linda pessoalmente. Ah, Pessoal, ela é mais obrigada. linda pessoalmente Vocês são do que na tela. Maravilhosa, linda. Ela é linda, ela tem um olhar assim lindo, uma boca, né? Maravilhosa. Ai, obrigada. Fala pra ele, não. Ele puxa meu saco. Nossa, ela é linda mesmo. No primeiro momento que eu tive um contato com a Alan, eu acho que teve uma conexão bem forte. Sim. Contei um pouco da história pra ele. Ele falou, putz, vou te levar lá pra conversar. Você só botou a pontinha. Então, gratidão de conseguir passar uma mensagem positiva. Existem problemas muito maiores que o nosso também, Com né? certeza. Então, a compaixão, se a gente conseguir dar uma palavra para as outras pessoas, eu acho que é super importante. A fé, né? Tenho sempre muita fé, porque às vezes é o que mantém a gente, Sim. né? Às vezes pode não, sei lá, nem psicólogo, nem medicação, nem nada. Às vezes é você e Deus ali no seu quarto. Quando você fecha a porta, que Deus conhece mesmo, sabe o que tá dentro da gente, aquela lágrima que ninguém vê, aquele choro, sabe? E Deus tá sempre pertinho da gente. Em muitos momentos a gente não contou tudo para a família também, pra gente não deixar todo mundo muito Todo mundo preocupado, né? chateado. Sim. Então, Isso que eu falei da minha mãe, né, tadinha, de ir fazer uma maquiagem ali pra ela achar que tava tudo bem. Estava tudo bem, mas pra ela não ver a pessoa pálida, hospital, né, enfim. e a gente tem muita fé que vai dar tudo muito certo. Já está dando. Já está dando. Deu. Tá dando. E vamos viver. Olha, Essa olha, parte. Olha a força. É isso aí, é isso aí. Muito bem, muito Cara, bem. Obrigado. De coração, Obrigado. viu, gente? Obrigado. E, bom, pra você, né, que ficou aqui com a gente no Da Água Pro Vinho podcast até agora, né? Quero agradecer também, né? Desejar a vocês uma boa noite. Pedir pra vocês seguirem a gente aqui nas redes sociais. O Vini tem que pôr aqui o QR Code, né, do nosso patrocinador. Nós temos 2 vagas, né? Tem que se cadastrar lá para mentoria não, a consultoria financeira. Educação De financeira. educação financeira, né, Isso mano? aí. Começar a deixar ela fazer o merchan, melhor. Eu acho. O vinho que a gente colocou aqui tem o link, né? Pra comprar. Comprem pelo link, que isso ajuda muito a gente. Pedir pra vocês curtir, compartilhar, mandarem pra todos os seus amigos, grupo de WhatsApp, o pessoal que vem pelos grupos de WhatsApp que eu mando, sempre me agradecem, né? Isso aí. Muito. E eu vou deixar uma frase aqui, né? Uma frase bíblica, né? Pra quem sabe que eu gosto muito de citar a Bíblia aqui, né? O pessoal sabe, né, que eu sou espírita, a gente é espírita, mas a gente lê a Bíblia, viu? Na verdade, E o lê espiritismo todo é baseado dia. na Bíblia, É gente, baseado na Bíblia. E, cara, vocês me mudaram aqui hoje como pessoa, né? E aí eu sempre fico pensando em alguma frase, alguma coisa pra eu dizer aqui no final, né? E ver o amor de vocês, né? O apoio que vocês dão, só podia ser essa frase, né? Por isso deixa o homem pai e a mãe. E se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É verdade. Essa palavra aparece 3 vezes na Bíblia, em Gênesis, em Mateus e em Paulo, se eu não me engano. Então, é verdade, cara, porque se vocês não estão junto, a gente como casal não tiver apoiando o outro, não tem como superar isso, cara, que vocês superaram. Ou estão superando ainda, É então muito apoio. é É você chegar, às vezes, assim, do hospital, fraca, sabe, cansada, aquela medicação, só sabe quem faz, sabe? Sim. Aquele remédio no seu corpo por 30 dias ali fazendo efeito, você passando mal. E às vezes, sei lá, uma louça, um jantar, uma comida, isso de mudar a dieta, mudar a alimentação por mim, sabe? É
muito bom. Não, é maravilhoso. Obrigada, Esse é uma só carne mesmo. Esse não tem como. Obrigada. Isso aí. Bom, quero dar boa noite também pra minha esposa, né? Isso aí. Boa noite, meu anjo. Finalize aí. Vou finalizar, eu quero novamente agradecer vocês estarem aqui. A generosidade, né? Eu sempre falo que é uma generosidade muito grande vocês virem compartilhar histórias tão íntimas de vocês também. Como vocês falaram, muitas pessoas da família não sabiam de coisas que vocês contaram aqui. Então, vocês estão usando a história de vocês para tocar outras pessoas e pode ter certeza que isso vai dar bons frutos, assim como já está dando para a vida de vocês. Obrigado. E para fechar, eu não sei nem o que dizer, eu não tenho uma frase, mas eu vou parafrasear o que o meu tio escreveu aqui, porque eu achei muito bonito que ele deixou aqui no final. Várias mensagens, todo mundo gostou muito de vocês, mas aqui ele falou que a história de vocês significa uma coisa. Para fechar, né, o significado da história de vocês, que é união, amor, fé, esperança e equilíbrio emocional. Com Obrigada, pensamento tio. positivo. Obrigado. Então, gostei demais. Obrigada. E é isso, gente. Parabéns, muito obrigada. E em abril, que a gente tem data, em abril vocês estão de volta aqui. Obrigada. Eu quero vocês aqui Obrigado. para contar Muito mais. obrigado, viu? Viu? Deus Obrigada, abençoe. de verdade. Obrigada. E para vocês aí em casa, muito obrigada para vocês que estiverem até aqui. Se inscrevam aqui no canal, tá? Não esquece, segue a gente também. E eu acho que nunca fez tanto sentido o que eu vou falar agora, que eu sempre falo no final. Acreditem no milagre. Obrigada. Saúde. Aí, gente.